Então é muito complicado essas coisas, e se nós não buscarmos entender as Escrituras, irmãos, nós vamos perecer. Amém? Então, dito essas notas, desculpe, tomei muito tempo dar essas notas, eu quero ler com os irmãos agora Gênesis, a leitura de Gênesis capítulo 6. Nós vamos encerrar hoje mais cedo, não tão mais cedo, claro. Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4. Dentre as notas que eu dei, eu me lembrei agora que falta dar uma nota, mas vamos ler as Escrituras, você já dá nota. Podemos? Amém. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes. Observe, eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Senhor Deus, que o Senhor possa acrescentar tuas palavras sobre os nossos corações. Dai-nos força, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Então observe que esses gigantes eram os valentes daqueles dias. A Bíblia chama de os homens de fama. É assim ou não é? Eu poderia chamar o tema dessa noite os homens de fama, ou poderia dizer que o tema dessa noite seria os valentes, ou poderia chamar de os gigantes da mensagem. Aproveitando, deixa eu dar uma nota, senão vou acabar esquecendo. Os irmãos, eu estou aqui, irmãos, os irmãos me conhecem, estou desprovido de vaidade, de ego, desprovido até de desejo de guerra, discussões, desprovido até de planejamentos, eu vou falar isso ou aquilo outro. Sinceramente, fiz um esboço raso aqui, o que eu queria focar mesmo era naquilo que foi falado nas notas que eu dei antes, e por motivo de a igreja não estar toda aqui, chuva e tudo mais, algumas coisas eu deixei para falar em outro momento. E a pregação, ela seria baseada nas notas que foram dadas, e eu ia pregar um tema sobre, era esse meu projeto. Vendo aqui na igreja que nem todos estavam aqui, então eu fiz uma nota, anotei um outro esboço. Os irmãos que nos conhecem há anos sabem que a gente nunca buscou fama. Nunca buscou fama. Tem coisas aqui que alguns irmãos, só aqueles que andaram sozinhos comigo, sabem coisas sobrenaturais que aconteceram, andando sozinho, né? O irmão Gleice já viu algumas coisas, acho que, não sei se o irmão Geneilton, eu acho que, se eu não lembro agora, não lembro. E algumas pessoas sempre viram coisas grandes. Na igreja, nós temos visto, o irmão, acho que o irmão disse hoje está contando testemunho, não é, irmão disso? Aqui nós temos visto grandes testemunhos que Deus faz. Nós já vimos pessoas sendo curadas de câncer, de HIV, não é isso? Naquela época, e sempre fizemos, os irmãos lembram que sempre fazíamos vigílias na virada do ano, não é assim? E toda virada do ano, Deus revelava algo que ia acontecer durante o início do ano, vocês lembram? Por exemplo, naquela época daquela boate, como é o nome daquela boate? Kiss, né? Foi na mesma semana, Deus havia
falado que o ano começaria com muitas mortes, não é isso? E alguns eventos. Por exemplo, em outro companheirismo, nós estávamos orando numa oração normal, sem aquele fervor. E vocês lembram que quando Deus revelou e disse, olha, eu não sei, eu lembro que eu disse, eu não sei porquê, mas Deus disse assim como aconteceu no capítulo 2 de Atos, disse do Espírito Santo, assim vai acontecer conosco. Vocês lembram disso? Você lembra que veio um vento na mesma hora? Não veio? Veio ou não veio? Na hora que veio o vento, as pessoas foram começar a tomar em línguas ou não foi? Até a irmã Mara, que era na época nova convertida, né, toda tímida, estava falando em língua. Foi assim ou não foi, irmãos? Pode alguém simular algo, e inclusive o vento, a força da natureza? Pode? É impossível. Mas leia lá em Atos que veio o vento, não é isso? E o Espírito Santo, porque o Espírito... E aquele grande mover. Houve um terremoto aqui na cidade, não houve? Não houve. A gente havia profetizado não, antes, menos de um mês antes, e que o epicentro seria aqui na cidade. Havia ou não havia dito isso? Havia ou não havia, irmãos? Então, vocês têm visto Deus revelar. Quando eu falo revelar, é revelar mesmo. Revelar o segredo do coração. Até o que vocês estão pensando no momento. Não é só o que passou o dia em casa pensando, mas até no momento. Deus revela ou não revela aqui? Mas com tudo isso, os irmãos sabem. Todos os cultos, as pregações. Na hora da oração, eu peço para o irmão que filma os cultos. Pare de filmar. Na hora da oração, e o que tem a ver com os dons, ninguém sabe. O que acontece aqui na igreja, ninguém sabe. As curas, os sinais, coisas que algumas pessoas sabem, que eu converso no particular e digo, olha, Deus me mostrou isso aqui, e é verdade ou não é? A pessoa confirma, fala a verdade, diz, olha, realmente é desse jeito, aconteceu isso aqui. Por exemplo, posso citar, por mais que hoje faltou muita gente, posso citar, aconteceu com você ou não aconteceu com o irmão Samara? De Deus, eu falar com vocês, olha, Deus mostrou isso aqui, está acontecendo desse jeito, aconteceu ou não aconteceu? Mas nunca falei aqui na igreja, mas já conversei com a irmã, já aconteceu de eu conversar com algum irmão, com alguma irmã, e dizer o que Deus está mostrando, porque é Deus que faz, e o homem que busca o senso de grandeza, ele cai. O homem que acha que é grande, ele cai. O homem que acha que ele é uma luz própria, ele cai. Ele vai cair. E é muito perigoso você achar que é um farol para as pessoas. É muito perigoso você achar que é uma luz para as pessoas. É muito perigoso. Você pode ser uma luz para as pessoas, mas deixe que Deus faça as pessoas ver isso. Deixe que Deus faça as pessoas ver isso. E todos esses sinais que acontecem, de curas instantâneas, coisas assim que aconteceram aqui, que se a gente for citar, todos esses sinais, a gente nunca buscou uma grandeza própria. Isso é o mínimo, segundo a mensagem, segundo a fé que nós cremos, que nós devemos fazer, é operar os dons. É o mínimo, não é sinal de grandeza, nem sinal de equivalência, ou sinal de que você, para falar algo, tem que ter algum sinal. Não, isso é apenas um sinal que um dia você buscou a Deus e Deus começou a te usar. É apenas isso, nada mais do que isso. O texto aqui que lemos, fala da geração dos homens que se misturaram. E Deus disse, olha, o meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque o homem gosta de contender. É da natureza do homem contender. Você sabe quem que gosta de contender? Os gigantes. Estes eram os valentes daqueles dias. Eram os homens que a palavra final era deles, que eles podem falar o que quiser, que eles estão corretos, que eles são maiorais. Eles são os valentes, os desbravadores, aqueles que têm coragem de desafiar, de mostrar sua grandeza, que aqui nós somos grandes, nós somos a luz, outros são pequenos. É nisso e nesses pontos nós incorremos no risco de cair
em um estado terrível. Em um estado terrível, terrível, terrível. E aí nós vamos observar a palavra nefilins, que são gigantes, significa, na Septuaginta, que é a tradução dos dias de Jesus, ela foi traduzida como os homens nascidos da terra, os homens terrenos, os homens de natureza comum. Martinho Lutero, ele traduziu essa palavra como um tirano, como aquele que é um tirano, que ele fala, ele ofende, a palavra dele é final. Foi isso que Martinho Lutero traduziu, E o nefilim, dentro do hebraico, ele tem um sentido ali de algo como importante, como os valentes, como os desbravadores. Vocês estão entendendo? A ideia de grandeza, que aqueles homens eram grandes, que eles não é a ideia de estatura, mas é uma ideia de grandeza. Vocês estão entendendo, irmãos? Os homens grandes da época, os homens valentes da sua época, eram os maiorais dos seus dias, eram os deuses dos seus dias, os nefilins, os filhos dos deuses. Tem muita gente na mensagem que se torna um filho, assim, sabe, é como se fossem os filhos dos próprios deuses, os imbatíveis, os intocáveis. E isso é um estado terrível. Isso é uma condição que as pessoas, elas não percebem, que quando você tem um senso de grandeza, você tem que olhar para o próximo olhando para baixo, como alguém pequeno, como alguém que não é nada, como alguém que não é ninguém. E esse espírito, irmãos, sinceramente, se alguém um dia querer discutir comigo, os irmãos sabem aqui do dia a dia, quantas coisas acontecem no nosso meio. Vocês sabem, se tem uma coisa que eu deixo é alguém vencer. Se tem uma coisa que eu sempre deixo é alguém achar que está correto. Pode achar que está certo, pode. Vença. Se você quer ser gigante, seja gigante sozinho. Eu nunca desejei, e eu espero que ninguém nunca deseje ser grande. Você pode ter, irmãos, uma intimidade com Deus. Nós podemos ter uma profundeza na palavra, sabe, uma vida com Deus, a vida de cristão, de amar o próximo, de amar um ao outro, de cuidar uns dos outros, de não viver essa vida moderna, cheia de coisinhas, mas isso não te faz ser melhor do que ninguém. Isso só mostra que você tem um pouquinho mais de intimidade com Deus. Saber ser pequeno é reconhecer o seu lugar, o seu espaço. É só saber reconhecer o seu lugar, o seu espaço. É assim, não é? Amém. Mas naqueles dias havia os gigantes na terra. Quando as gerações se misturaram, os gigantes, os grandes, os poderosos, os valentes dos seus dias começaram agora a oprimir aqueles que eles julgavam ser fracos. E este espírito de opressão é terrível, porque você fala coisas que não existem, você inventa palavras que não ocorreram, você inventa fatos que nunca existiram, e você se coloca no lugar de juiz. Isso é um estado terrível, terrível. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 diz assim: mas temam que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, observe que a arma de Satanás é a astúcia, assim também de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos. A palavra sentido no grego aqui é mente, a mentalidade corrompida, não tem nada a ver com sexo, amém? Sentidos, os vossos sentidos, e se afastam da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então a Bíblia, Paulo está dizendo que assim como Satanás enganou Eva com a sua astúcia, tirou aquela simplicidade, assim ele teme que Satanás tire a igreja dessa simplicidade que há em Cristo Jesus. A simplicidade, irmãos, que há em Cristo é uma igreja virgem, pura, a saber, ao seu marido, que é Jesus Cristo. Não é uma igreja tonta com doutrina mundana, com doutrina ímpia ou com doutrina híbrida, não, é com a doutrina bíblica. Agora, que vive uma vida bíblica, uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. Uma igreja viva não é uma igreja numerosa. Uma igreja viva é uma igreja graciosa. Uma igreja viva é uma igreja cheia de poder, é uma igreja que sente a presença, que está ali debaixo da autoridade de Deus. Igreja viva, irmãos, você pode ter 3, 4 irmãozinhos.
às vezes vale muito mais do que ter 10 mil pessoas numa igreja. A sua intimidade com Deus vai fazer toda a diferença. Olha, cada culto a palavra é moldada. A tua maneira de pensar hoje, depois de anos na fé, a maneira que você vê o que é o Evangelho, a maneira que você entende o que é a humildade, a simplicidade, tudo isso aí é uma construção que Deus foi construindo dentro de você, com cada palavra, cada tijolinho da palavra, foi edificando ali um tabernáculo, um altar, amém? Para que Deus pudesse ser adorado. Agora a serpente, a maior arma dela, irmãos, é gerar gigantes. E Paulo disse: olha, eu não quero que você se aparte dessa simplicidade, porque Satanás vai lutar com a sua astúcia para te tirar da simplicidade do Evangelho. Ele vai querer você ser gigante, degladiar como um gigante, para demonstrar a sua riqueza, a sua grandeza. Deixe os gigantes para lá. Deixe aqueles homens que se acham grandes. Deixe tudo. Não deva nada a ninguém a não ser o amor, diz a palavra. Reconheça Cristo em sua palavra. Viva uma vida simples com Deus. É isso que Deus quer de você, irmãos. É que você viva uma vida simples com Deus. É que você entenda que você está sendo alimentado pela palavra para o reino de Deus. Que a tua vida foi transformada, foi para morar no céu. É isso que nós precisamos entender. Agora deixe os homens com suas grandezas, com seu senso de grandeza, homens caídos, os nefilins da era de Laodiceia, os deuses da mensagem. Deixe isso para lá. Para mim é insignificante alguém falar, por exemplo, de coisas que não pertencem à minha natureza. Para mim é insignificante. Para mim. E que Deus julgue se há dentro de mim algum espírito de revolta, algum espírito para mim é insignificante. Porque o cristão sabe que tipo de natureza tem. Ele sabe que tipo de natureza tem. Às vezes nós não paramos para perceber o que Deus está fazendo conosco, o que Deus quer fazer com nós. É isso? Às vezes nós não percebemos a grandeza da obra de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que toda árvore vai ter que produzir segundo a sua própria espécie. E isso é o que está escrito em Gênesis. Os gigantes terão que ser gigantes. A natureza está ali. O senso de grandeza, como diz ali, os homens caídos, porque essa é a tradução, homens caídos, homens. A tradução ela vem da raiz, nefilins vem da raiz do hebraico, irmãos, de desertores, caídos, depravados. A raiz é essa, é gigante, é guerreiro, mas é no sentido da sua grandeza, da sua importância, de valentia, mas tem uma natureza caída, baixa. Vocês estão entendendo? Então é esse o sentido. E nós precisamos entender que se nós não buscarmos a segurança na palavra, se nós não entendermos, irmãos, que a geração dos filhos de Deus, enquanto a geração de Caim estava lá nas suas modernidades, estavam ali nas suas grandezas, olha, nós somos capazes disso, nós agora mexemos no metal, agora nós construímos grandes edificações. Enquanto eles estavam nas suas grandezas, a Bíblia diz que os filhos de Deus estavam ainda morando nas cavernas. Eles não se apartaram da simplicidade que havia em Cristo. Eles estavam felizes, eles estavam apenas felizes em andar com o seu Deus, de andar com o povo da sua plumagem. Era o que eles estavam felizes. Eles não queriam uma outra coisa. Eles não tinham um senso de grandeza. Eles não tinham nada que pudesse alegrá-los a não ser a presença de Deus. Porque eles não tinham uma semente de gigante. Eles nunca tiveram uma semente de gigante. Eles tinham uma semente de Deus. A semente de Deus não nasceu para ser gigante. Essa é uma linguagem humana. Essa é a vontade humana. O homem quer ser grande. O homem quer ser sábio e poderoso. Todos nós cristãos, temos a nossa maneira. Você, nós aqui, fomos chamados por Deus. Deus dá um talento para louvar, e você vai destacar no louvor.
A outros Deus dá um dom de pregar e ele vai se destacar na pregação. A outros Deus vai dar um dom de orar, de clamar pelas pessoas, e ele está ali, às vezes as pessoas nem sabem, está orando e chorando por um e por outro. Outros Deus deu o dom de aconselhar, sempre um conselheiro. Outros Deus deu o dom para escrever, outros deu para escrever, fazer música. E cada um Deus vai usar no seu dom. E no seu dom você deve desenvolver. No talento que Deus te deu, você tem que desenvolver. Mas nunca tente passar por cima dos outros. Nunca tente. Nunca tente. Se você apenas ora intercedendo pelos outros, não ache que você é maior do que aquele que louva. Se aquele que Deus usa com profecias, discernindo inclusive segredos do coração das pessoas, dando visões, não vai achar que ele é melhor ou maior do que aquele que apenas vem no culto, louva alguns hinos, às vezes dá uma palavra, mas não tem um dom espiritual. Isso não faz ser maior. Nunca fez. Porque dom é dado sem arrependimento. Sem arrependimento. Isso nunca foi uma régua de medição. Os ungidos dos últimos dias. Nunca foi uma régua de medição. Quer conhecer quão grande é uma pessoa? Olhe para a simplicidade daquela pessoa. Quanto mais humilde for aquela pessoa, maior ela é. Quanto mais soberba, a sua grandeza não passa de esterco, porque nada é. Nós precisamos entendermos que nós não nascemos da vontade humana, como disse Pedro, né? Não da carne do homem, mas da vontade de Deus. O velho nascimento pode ter sido da vontade humana, isso é João 1,13. Os que não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O homem que não nascer de novo, ele vai ter aquele nascimento natural, fraco. Mas o homem que nasceu de novo, ele nasce da vontade de Deus. E se ele nasce da vontade de Deus, ele tem uma luz de Deus. Ele pode não ser um gigante, como Golias era em relação a Davi, mas Davi tinha uma luz a qual gigante nenhum podia vencer. Gigante nenhum. Porque os gigantes confiam na sua própria força, e os pequenos necessariamente precisam confiar em Deus. Precisam confiar em Deus. O homem que perde a sua confiança em Deus e confia em si mesmo, na sua sabedoria, na sua sapiência, na sua construção, este morreu. Este morreu. É assim ou não é? Amém. A Bíblia diz em 1 João 3,10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, a Escritura está dizendo quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem são? Qualquer que pratica justiça, olha só, que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Quem não pratica justiça, você sabe, irmãos, praticar justiça é uma coisa, não é isso? Quem não pratica justiça e não ama seu irmão. O resumo da lei é o amor. Se eu não amo meu irmão, eu vou acabar fazendo o que eu quiser com ele, porque eu não amo. E se eu não sou justo, eu vou inventar coisas que não existem, eu vou inventar palavras que não existem, eu vou criar factoides que não existem, para que você, diante de um público, seja aceito. Mas o justo apenas fala a sinceridade, a seriedade. Apenas isso. Nada além disso. Nada além disso. Graças a Deus aconteceu alguns dias, os irmãos sabem, eu acredito que essa pregação não vai para a internet não, viu, irmãos? Houve uns dias que uma certa pessoa falou acerca de um determinado assunto e disse: pastor, você fez isso, mas você falhou nisso aqui, porque bem aqui você fez isso e eu não fiz. Na conversa eu disse: você fez. Bem aqui você
citou um caso que nós conversamos no privado e eu não fiz isso. Eu disse: bem que o senhor fez. Bem que você falou uma coisa. Ou seja, as coisas que eu tinha feito eram o que a mesma pessoa fez. E na conversa ele disse: não, tudo bem, eu vou tirar do ar meu vídeo, se puder tirar o seu aí. E graças a Deus que eu coloquei para os irmãos, quando eu falo os irmãos, é os que estão, tem alguns irmãos que a gente chama da confiança, né? Alguns irmãos da confiança da gente, tem um grupozinho ali. E graças a Deus que instantaneamente eu peguei os áudios na conversa e estava mandando os meus e os dos irmãos. Então, assim, os irmãos aqui sabem realmente a conversa que aconteceu, que tipo de conversa foi, porque assim, irmãos, de trás do altar, tem que ser só o ofício. O homem que ele fala uma coisa para alguém e de trás do altar está falando outras coisas, não é ofício, nunca foi ofício. Porque se for é a mesma coisa, não é outra coisa. Ah, não, tudo bem, não sei o que. E na hora para outras pessoas estão para parecer que está por cima de tudo, isso é errado. Isso é errado. É um senso de grandeza para demonstrar sua força, só os fracos tentam ocultar sua fraqueza. Então, eu acho feio esse tipo de atitude. Só estou deixando claro. E para os irmãos, eu tenho que dar essa nota e deixar bem claro uma coisa. Em nome de Jesus, quem quer ser grande, siga com a sua grandeza. Quem quer militar, quem quer fazer o papel de repórter da internet, pode fazer. Como fazer da igreja um noticiário. Tudo que acontece na internet está noticiando a igreja. Quem quiser fazer, pode fazer. Quem quiser com suas grandezas, que continue com a sua grandeza. Vamos apenas seguir esse caminho na simplicidade, aonde Deus tem operado, aonde temos visto Deus agindo, aonde temos visto Deus curando, aonde temos visto Deus revelando, falando de coisas que até hoje o pessoal fora não sabe, e nós sabemos coisas que vão acontecer, porque Deus já nos avisou. E os irmãos sabem. Sinceramente, você já viu alguma das profecias, alguma coisa que do futuro, que Deus disse: ó, vai acontecer isso aqui e cair por terra? Todos não aconteceram ou não aconteceram? Amém. Pois é. Para que você vai teimar com quem não sabe? Quando você vê alguém falando de você sem conhecer a sua vida, irmãos, eu seria um hipócrita se eu chegasse e falasse de algum pastor, de alguma igreja, dizer que a igreja não tem isso, que a igreja não tem aquilo. Como é que eu sei se eu não congrego lá? É passar vergonha. Eu me achar muito grande e ter coragem de falar de algo que eu não conheço. Então, eu espero que aqueles que estão informados possam entender, e aqueles que não estão informados fiquem sem entender, e é melhor para você, é bem melhor, tá bom? Então, de maneira geral, o que eu posso dizer para os irmãos, de maneira geral, Deus te chamou para ser diferente. Amém. Ouça o seu pastor, guarde a palavra, vamos assumir os compromissos que nós temos com Deus, nossa vida com Deus, que vai fazer a diferença é essa, é a sua vida com Deus. Cada pastor vai prestar conta do seu rebanho, então deixa que o de lá preste conta com o de lá, o daqui presta conta com o daqui. Então cada um vai ter que prestar conta, e ninguém vai prestar conta de vocês se não for eu, irmãos. Ninguém, é eu que tenho que prestar conta de vocês. Então eu vou falar de rebanho de outra pessoa, eu não vou fazer. Então que Deus abençoe a todos, amém? No nome de Jesus Cristo. Vamos orar.